com a respiração, né? Com a respiração a gente vem para o momento presente. A gente vai escutar uma história, essa história também me inspira muito, uma história de superação, de superação. E não é porque a gente vai ouvir essa história que a gente vai olhar para essa pessoa e vai imaginar, então, que é um super-herói ou algo diferente do que cada um de nós aqui é, porque cada um de nós está, a cada dia, todo dia, buscando se superar. Se a gente acha que é difícil a vida, com 16 anos, o acidente de carro, a perda da visão. E cortando e interrompendo todos os meus sonhos, né? Eu comecei a surfar com 10 anos de idade e já com 15 anos eu já competia, já estava completamente envolvido já nas competições, né, de surf, e tinha uma ideia, um projeto de vida de ser um campeão mundial, né? E aos 16 anos, então, todo esse processo de sonhar foi interrompido. E eu tinha certeza absoluta naquele lugar, naquela cama, naquela solidão, né, escura, que eu jamais poderia ser feliz novamente nessa vida. E era uma certeza muito absoluta, mas a responsabilidade com os outros, né, com a minha família, com os meus pais, com meu irmão, era tão grande que me impedia, né, de fazer ou tomar a decisão de retirar minha própria vida, porque a gente é responsável também pelos outros que nos amam, que são responsáveis por nós também, né? Então, eu não tinha uma outra escolha a não ser viver a minha vida, e foi isso que eu escolhi aos 16 anos, viver, né? Viver a minha vida num estado meditativo, de contemplação daquele sofrimento, né? E durante muitos anos, né, dentro daquele processo de recuperação, eu sentia a necessidade de viver essa vida, seja ela com qual dificuldade fosse, né? Com muito apoio, com muita ajuda de amigos, família. Então, eu vi nos esportes assim uma oportunidade de voltar a ter satisfação, a ter alegria de viver, né? E foi então que no ano de 1995 eu comecei no jiu-jitsu em Balneário Camboriú, e foi assim a primeira turma de jiu-jitsu da cidade, e foi muito legal porque ali eu tinha muitos amigos, né? E sempre uma galera assim muito desafiadora, né? Porque o desafio de uma arte marcial como o jiu-jitsu naquela época era muito incrível. Cada treino que eu ia era como se eu estivesse indo assim para uma guerra. E a gente ia com esse espírito de vencer a si mesmo, né? E foi muito difícil, eu apanhei muito, né? E eu não via nem da onde que eu estava sendo atacado, né? Era literalmente assim um show assim de horror, né, que eu vivia naqueles momentos, mas eu sabia que aquilo também ia me trazer muita vitória, né? Vitória sobre mim mesmo. E, bom, hoje em dia eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Depois de muitos anos. E junto com esse esporte maravilhoso que é a arte marcial, eu comecei a escalada de montanha, e numa época que a gente tinha pouco recurso, pouco equipamento, mas o que tinha era uma alegria de viver, de estar no mato, de estar na montanha com os meus amigos, e isso foi como se eu pudesse estar recuperando, né, essa conexão com Deus, com o divino, com a natureza, e é isso que a gente veio fazer aqui. Essa é a nossa busca, porque no final das contas, tudo que a gente faz na nossa vida é em busca da felicidade, né? Todas as nossas ações, todas as nossas decisões têm como um objetivo final ser feliz, né? E essa busca dentro desse mundo de dualidade, de impermanência, a gente vai virando um caçador de emoção. E eu caçava montanhas, né, para que eu pudesse sentir essa felicidade, mas sempre no final da escalada, depois voltava aquela sensação de um vazio, né, um vazio. E justamente sobre isso que o yoga veio falar muito para mim,
né? Porque há 30 anos atrás, eu comecei então a praticar yoga em 98. E o yoga era como uma ferramenta só de exercício físico, mas quando a gente vai mexendo o nosso corpo, vai trabalhando o nosso corpo e trabalhando a nossa concentração, a nossa energia, é porque a gente está levando esse nível de consciência, né? De ação do que eu estou fazendo, para onde que isso está me levando, com um estado de presença, né? De estar presente naquilo que eu estou fazendo. E o yoga me mostrou então esse trabalho, essa respiração, esse lugar de estar no agora, de estar no agora. E foi então quando eu escutei pela primeira vez sobre a nossa essência, né? Esse estado de presença e de consciência que é nada mais do que uma visão que ilumina os meus sentidos, né? E através deles eu ilumino o mundo. Então, eu comecei ali então a remover essa ideia de cego, né? Agora eu não enxergo mais, eu sou cego, e é assim que eu sonhava, né? Eu sonhava andando pela rua, conversando com as pessoas, vendo as pessoas, e eu dizia, eu sou cego, eu não enxergo. De tamanha identificação com um papel, né? De algum estado da mente ali, né? De bloqueio, né? E o yoga foi mostrando que através dessa presença do eu, da minha respiração, do meu estado consciente, então eu ilumino o mundo através dos meus sentidos. E quando eu vi meu professor pela primeira vez falando sobre um teste oftalmológico, onde eu ia nos médicos e eles ficavam apontando uma luz para o meu olho e perguntando para mim se eu estava vendo a luz. E eu dizia, não, eu não estou vendo a luz. Mas então significa que eu estava ali vendo, que os meus olhos não estavam vendo aquela luz. Mas a presença dessa visão constante me levou então a perceber, né, o mundo diferente através dos meus sentidos, do meu estado da mente, que muda o tempo todo. A gente entende que a mente tem dias que a gente está mais confiante, tem dias que a gente está desacreditado da vida, né? Mas isso é um estado que se move o tempo todo. E foi assim então que eu voltei a surfar no ano de 2006, quando eu abri a minha escola de yoga na Praia Brava, que está fazendo 20 anos agora. E ainda bem que daí eu tinha um tempo vago, né? Antes eu trabalhava numa agência de propaganda, tinha o dia inteiro de trabalho, e quando eu abri a escola de yoga eu tinha um tempo vago, e é tão bom ter tempo vago, né? A gente fala sobre produzir tanto, mas quanto é importante também ter o tempo de não fazer, né? E nesse tempo de não fazer, então, eu ia fazer aquilo que eu mais gostava, que era tomar banho de mar. E foi quando eu desci a primeira onda, né? Em 2006. Isso já fazem 20 anos. E a ideia, né, então, de ser feliz, de estar disputando, né, campeonatos mundiais, começou a acontecer dentro de uma natureza que eu jamais esperaria, né? Jamais esperaria, porque nem existia surf adaptado, não existia nenhum surfista cego no mundo. Eu já tinha ido viajar para vários lugares, surfar, né? E eu sempre era considerado assim, tipo um ET, né? Eu chegava na Indonésia para surfar, os caras falavam, não, né, cara? Tu não vai surfar aqui? Eu falei, então, eu também não sei se eu vou surfar, até porque não sei se um cego pode surfar numa bancada de coral, né? Onde se a pessoa cai, ela se rala inteira, né? Mas eu sempre estava com uns amigos muito loucos, né? E eles sempre falavam, vamos, cara, vai dar. Eu sempre falo, não é porque é vocês, né? Vai dar porque não é vocês, mas tudo bem. A responsabilidade também é de vocês, de falar, Fig, está vindo a onda, vai, né? Vai. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho umas imagens para mostrar sobre esse surfar sem enxergar, e vocês vão ver que quando o Fig está surfando, aparece nitidamente que ele enxerga. E a gente vai ver esses vídeos aqui na Brava e na Califórnia agora. Essas primeiras imagens são na Praia Brava, na frente de casa. E é onde a gente se diverte muito com os amigos, né? E o principal parte do surf é o bullying com os amigos, né? Dentro do outside. Essa é a melhor parte. E é como sentir a onda, como se eu estivesse através da minha prancha
vendo a onda, sentindo a água, sentindo a onda, o movimento. Bom, então, como vocês viram essa primeira parte, o surf, assim, eles nos mostra que tudo acontece, né? Às vezes a gente faz o nosso melhor, a gente ouviu isso hoje, né? A gente faz o nosso melhor e não acontece como a gente esperava, né? E às vezes acontece, exatamente como a gente estava planejando, e acontece, né? Então a gente aproveita esses momentos quando dá certo para desfrutar desse momento. E quando as coisas acontecem, vamos dizer errado, né? Porque a gente costuma dizer entre certo e errado, mas o errado também é certo. É para que existe ali, então, uma maneira da natureza fazer com que a gente mude, transforme, passe para um próximo nível, né? E esse entendimento, né, desses ciclos, né, da vida, né, que é um ciclo que se encerra, é um ciclo que se abre, né? Então, a gente sempre vai continuar sonhando, a vida é continuar o processo de sonhar, de realizar, de fazer, né? E saber também que aquilo acaba, porque a nossa felicidade não depende da realização desses sonhos. É claro que é muito bom, né? Mas a gente não pode pegar isso para a gente como definitivo, porque senão o que vem é o sofrimento. O estado de Buda, né, de iluminação de Buda, é chamado de Nirvana. E Nirvana significa sem desejos, ou livre do desejo. Só que o livre do desejo, o entendimento desse ensinamento, é que o desejo não pode, a realização do desejo não pode trazer o que eu estou buscando, que é uma felicidade e uma paz livre e independente do mundo, né? Independente de objetos, de experiências, de lugares. A felicidade é algo natural, é isso que o yoga vem nos ensinar. E quando a gente se mexe, a gente respira, a gente medita, é para entender sobre isso, né? Entender sobre essa felicidade que é permanente, que é constante. E quando eu vejo o desejo, a realização do desejo, do prazer, como algo cíclico, né, eu consigo então estar livre, liberto, sem apego, né? E esse sem apego, então, é esse estado de nirvana. Mas não significa que os nossos desejos, os nossos sonhos terminaram ali, né? Significa simplesmente que eu venho usar esse mundo que é lindo e perfeito, que está aqui colocado para a gente poder usufruir dele, né? Poder viver ele, poder cuidar dele, poder dar amor, carinho para esse mundo, e que depois a gente vai embora daqui. E esse mundo vai ficar para aqueles que vêm depois. Porque a gente fica olhando como pode ser tão perfeito o mar, né? As praias, as ondulações, como tudo chega de uma maneira tão sincronizada, que só pode ser que existe algo muito grande, muito consciente, presente em tudo. E a nossa vida, ela também é permeada por essa mesma presença, da mesma energia, da mesma inteligência que governa, que coordena toda a natureza, a terra, a atmosfera, os elementos, tudo governado por essa inteligência. E a gente nada mais é do que é feito da mesma matéria, com a mesma força e com a mesma inteligência que está dentro do oceano, nas montanhas 2 e no mar. minutos. Tá bom. A gente não tem mais o resto do vídeo da Califórnia para mostrar?
Então, essas imagens foi então nessa conquista. E é sobre isso que eu estou falando, né? Porque foi um tricampeonato mundial, né? E num lugar assim que a gente reverencia, né? Que é Huntington Beach, na Califórnia, um dos principais palcos do surf competição do mundo. E depois de tanto tempo, né? Depois de 18 anos, eu estava sendo tricampeão mundial na Califórnia e eu olhava para esse FIG e pensava, como, né? 1 minuto. Como que a gente consegue dar tanta volta nesse mundo e chegar, né, em lugares assim que só a natureza pode realmente nos colocar. Então, não deixe de sonhar, continue sonhando, mas não pegue, não pegue o sonho para você como seu. Viva ele, agradeça e segue o ciclo da vida, né? E não pare de sonhar nunca, tá? Eu quero agradecer muito por todos aqui e pela oportunidade. Muito obrigado.